Vamos lá, galera. Depois de ter explanado aí sobre a malha quadriculada, né, sobre o método do polígono, né, bundinha na cabecinha, a gente vai agora efetivamente resolver o resto, né? Então o item B, o que ele quer? Ele quer um vetor B, que é o resultante entre R mais T. Então o que eu tenho que fazer? Aplicar o método, pegando o vetor R, desenhando ele aqui, ó, 4 unidades, na horizontal, sentido para a direita, e somar com o vetor T. O vetor T está aqui, ó, 2 unidades para a direita, 3 unidades para baixo. A origem dele na extremidade de R e a extremidade de T está aqui. Ó. Quem é o meu vetor resultante? É o que liga a bundinha do vetor R com a cabecinha do vetor T. Então você tem o gráfico aqui já pronto, teu vetor resultante. Na prática, pessoal, o que é um vetor resultante? É um vetor que sozinho substituiria todos aqueles que estão sendo aplicados. Então imagine que esses vetores aqui são forças que estão sendo aplicadas em um corpo. Então você tem duas forças sendo aplicadas aqui, uma nessa direção R e outra na direção T. Eu poderia retirar essas duas forças e substituí-las por essa força B, que ela teria o mesmo efeito das outras duas. Ela moveria aí ou não, né, o objeto da mesma maneira. Então é isso que é um vetor resultante na prática, é um vetor que substitui todos aqueles que estão sendo aplicados. Então aplicamos aqui o método, agora para calcular o módulo desse vetor B, é só aplicar o teorema de Pitágoras. De novo eu apliquei de forma direta, aqui já fui direto para a raiz, né? Então eu já sei que o meu vetor B aqui, ele é a hipotenusa deste triângulo aqui, olha a mãozinha daqui e aqui, ó, triângulozinho retângulo aqui. E para eu encontrar essa hipotenusa, eu tiro a raiz quadrada da soma dos catetos. Então o cateto aqui agora são essas 3 unidades aqui para baixo, ó. Essas 3 unidades estão aqui, ó, 3 ao quadrado, mais essas 6 unidades aqui, ó. Olha só contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 6 ao quadrado aqui. 6 ao quadrado 36, 3 ao quadrado 9, 36 mais 9, 45, raiz de 45, desculpe, aproximadamente 6,7. Coloquei aqui a unidade de comprimento, né, o C, você poderia colocar simplesmente a letra U. Letra C, ele quer um vetor C, que é o resultante da soma entre o vetor S e o vetor U. Então é só pegar o método, desenha o vetor S, aplica a bundinha na cabecinha, desenha o vetor U aqui. Então o vetor U ele começa na extremidade de S e termina aqui embaixo. Então eu só peguei esses vetores aqui e reproduzi os dois aqui, um na sequência do outro. Quem é o meu resultante? Bundinha do vetor inicial, cabecinha do vetor final. Então está aqui o vetor C, é o vetor que substituiria os outros dois com o mesmo efeito. Calculando aqui o vetor C, né, o módulo desse vetor C, é só aplicar Pitágoras de novo. E quem serão os catetos agora? É só olhar, né? Ele vai ter 2 aqui na vertical, ó, daqui para cá, ó, essa linha, ó, é a origem dele, até essa aqui, ó, que é o final dele. Ó. Então você vai ter 2 unidades aqui para a esquerda. Então está aqui o 2 ao quadrado. E você vai ter quantas unidades para baixo? Começa nessa linha, termina nessa aqui. Ó. Então você vai ter 1, 2, 3, 4 unidades. Opa, contei errado, né? Você vai ter, cadê? 1, 2, 3, 4, 5 unidades aqui para baixo. Então é esse 5 que está ao quadrado aqui. 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado 25, 4 mais 25, 9, raiz de 29 é aproximadamente 5,4. O vetor D, ele quer algo que muita gente acaba se atrapalhando aqui. Olha o que ele pede. O vetor D é o resultante entre o vetor T menos o vetor U. Então você tem uma subtração vetorial. Cuidado que a subtração vetorial não é exatamente igual à subtração de números escalares, né? Números normais. Quando eu coloco um sinal na frente do vetor, sinal negativo, na prática o que eu estou fazendo com esse vetor? Eu estou invertendo o sentido dele. Você sempre tem que lembrar disso, meu filho. Quando você coloca o sinal negativo na frente de qualquer vetor, na prática você está invertendo o sentido desse vetor. Então quando eu for desenhar aqui embaixo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou trazer o vetor T normalmente, porque olha, o sinal dele é positivo. Então ele tem 2 unidades para a direita, 3 unidades para baixo.
É o que eu vou fazer aqui embaixo. Tá aqui, ó, o vetor T, 2 unidades para direita, 3 unidades aqui para baixo. O vetor T, eu desenho normalmente como apareceu lá na questão. Mas o vetor U, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que inverter o sentido dele. Por quê? Porque eu tenho um sinal negativo aqui. Então na prática eu estou pegando é menos U. Então o vetor U ele tem 2 unidades para a esquerda e 2 unidades para baixo. O vetor menos U, eu vou ter 2 unidades para a direita, 2 unidades para cima. Então inverti o sentido dele. Então aqui é o vetor menos U. E o meu vetor resultante vai ser o quê? É só aplicar o método. Bundinha na cabecinha. Bundinha do primeiro vetor, cabecinha do último vetor. Aqui você tem o teu vetor resultante, que é o vetor D. E para encontrar o módulo, professor, só aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é o vetor resultante, né, o D. Calcula a raiz quadrada da soma dos catetos. Aqui ficou um pouquinho diferente, porque eu tive que editar, né? Eu escrevi à mão, vocês estão vendo aí. E quando eu fui montar aqui o PDF, eu percebi que eu contei errado os quadrinhos aqui, né? São 4 quadrinhos a partir daqui, da origem. Então você tem 1, 2, 3, 4 quadrinhos. Eu tinha contado apenas 3, né? Aí por isso que eu substituí aqui e ficou em vermelhozinho aí. Normal, portanto que eu vi antes de gravar para vocês. Então tá aqui, são 4 para a direita e apenas um quadrinho aqui para baixo. Então fica 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, 1 ao quadrado dá 1. 16 mais 1 dá 17. Raiz de 17 é aproximadamente 4,1 unidades de medida. O vetor E, você tem agora 3 vetores envolvidos. E um deles vai ser invertido. O vetor E é o resultante de U mais T menos R. Então o vetor U, você desenha normalmente aqui, ó, 2 unidades para esquerda e 2 unidades para baixo. Está aqui o vetor U, estão vendo aí? Ó. O vetor T também se desenha normalmente a partir da extremidade de U. Bombinha na cabecinha. Então está aqui o vetor T, 2 unidades para a direita, 3 unidades aqui para baixo. Foi o que eu fiz aqui, 2 para a direita, 3 para baixo. Já o vetor R, o que você tem que fazer? Tem que inverter o sentido. Por quê? Porque ele apareceu aqui com o sinal negativo. E se o sinal é negativo, você inverte o sentido do vetor. Então a setinha fica para o lado oposto. Então se R antes apontava para a direita, agora ele vai apontar para onde? Para a esquerda, é o vetor menos R. Com quantas unidades? A mesma quantidade, 4 unidadezinhas apontando aqui para a esquerda. E o meu vetor resultante vai ser o quê? A origem do primeiro vetor, a bundinha do primeiro vetor, com a extremidade do último vetor. O primeiro vetor foi U, então a origem é aqui em U, e o último vetor foi menos R, então a extremidade está aqui na setinha de menos R. Liga a origem com a extremidade, você tem o vetor E, que é a resultante desses 3 vetores. Então o vetor E sozinho poderia substituir esses 3 que teriam o mesmo resultado. Calculando aí o módulo desse vetor E, de novo aplica Pitágoras. Agora você vai ter 4 unidades aqui na horizontal. Então, partindo desse ponto aqui, você tem 1, 2, 3, 4 unidades. Então 4 ao quadrado. E 5 unidades para baixo. Então partindo daqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades aqui para baixo. 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25, 16 mais 25, 41. Raiz de 41, aproximadamente 6,4. Então aqui você tem o módulo do vetor E. E a última questão, o último item, melhor dizendo, ele traz aqui de novo a aplicação de 3 vetores, S, T e U, só que um deles está com sentido invertido, olha só. Ele quer o vetor F, em que o vetor F é S menos T mais U. Então o S você vai desenhar normalmente, começa sempre por ele, não tem problema nenhum. Então está aqui o vetor S na vertical com 3 unidades apontando para baixo, olha ele aqui e olha ele aqui. O vetor T você vai ter que inverter o sentido dele. T tinha 2 unidades para a direita, 3 unidades para baixo. Estão vendo aqui? Ó? O vetor menos T, a setinha tem que vir aqui para cima. E aí você vai ter 2 unidades para a esquerda e 3 unidades lá para cima. Então está aqui o vetor menos T. Ó. E o vetor U apareceu com sinal positivo, é normal. Então ele tem 2 unidades para a esquerda, 2 para baixo. Você vai fazer a mesma coisa aqui. 2 para a esquerda, 2 para baixo. Está aqui desenhado o teu vetor U.
E o meu vetor resultante é a junção entre a origem, né, do primeiro vetor, que é o vetor S, e a extremidade do último vetor, que é o vetor U. Então, bundinha na cabecinha, fica aqui o teu vetor F. Calculando aí o módulo de F, é só você notar que aqui você tem um triângulo retângulo, aqui, ó, tchan, 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 onde F é a tua hipotenusa. Então a hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então um dos catetos ele tem 4 unidades, ó, partindo daqui, ó, ele vai ter 1, 2, 3, 4 unidades, e o outro cateto tem 2 unidades. Então partindo daqui ele tem 1, 2 unidades aqui para baixo. Então fica 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado 16, 2 ao quadrado 4, 16 mais 4, 20, raiz de 20, aproximadamente 4,5. Então está aí resolvida a nossa quinta questão, uma questão importantíssima que vocês entendam e reproduzam, porque muito vestibular ainda cobra vetor dessa forma, né? Inclusive o próprio Enem já cobrou uma questão sobre essa parte do assunto aqui, né? Método do polígono para vetor resultante. Então está aí apresentado, volto já com o exercício de sexta-feira.